Oi, pessoal, tudo bem? Eu queria só fazer um- uma conversa rápida aqui com vocês sobre como é o andamento do processo, né? Quais são as fases do processo, como é que é o curso do processo, tá? Acho que faltou um pouquinho lá no nosso TGP. Eu gostaria de fazer uma análise rápida aqui com vocês, bem tranquilo, sem aprofundar muito, só para todo mundo ter uma ideia daquilo que está acontecendo, tá? Uma ideia de onde que o professor está com a matéria, tá? Para a gente saber tudo que a gente tem pela frente ainda, tá? Então, assim, todos os processos eles vão ter essa mesma espinha dorsal, vão ter essa sequência. Pode ter alguns procedimentos especiais que tenham algumas questões específicas antes, ou no meio, ou depois, mas assim, tudo vai seguir assim. Tanto lá na justiça trabalhista, na justiça criminal, tudo vai ter essa espinha dorsal que eu vou falar rapidamente aqui para vocês, tá bom? Então, eu preparei aqui uns slides, vou compartilhar a tela aqui rapidinho, tá? Então, tá, as fases do processo, tá? As fases do processo, é, tá. É o seguinte: a gente tem duas grandes fases do processo. O de conhecimento, tá? É onde o direito da pessoa é reconhecido de fazer ou não fazer, de pagar ou não pagar, de alguma situação, tá? Então, é reconhecido o direito da pessoa e apenas após o famoso trânsito em julgado é que vai poder ser exigido o direito no processo de cumprimento de sentença, tá? Então, aquela questão, o processo, ele começa com a petição inicial, ele se desenrola e chega um dia que ele termina. Ele termina com o trânsito em julgado, que é o ponto de partida para o início do cumprimento de sentença, tá? Há quem diga que são processos diferentes, há quem diga que é continuação do mesmo processo, mas para o nosso estudo aqui transitou em julgado, acabou o processo, aí tem início ao cumprimento de sentença, tá? Que o trânsito em julgado, ele pode se dar após o pronunciamento de todos os juízes, tá? Por exemplo, o processo o juiz de primeiro grau prolata a sentença, as partes ficam conformadas com aquilo e, ok, sem problemas, ninguém apresenta recurso contra aquela sentença e o processo transitou em julgado, o processo acabou. Então, o processo acabou no primeiro grau, ou melhor dizendo, em linguagem técnica, o processo transitou no primeiro grau, transitou em julgado no primeiro grau, e aí já pode ser dado início ao cumprimento de sentença. Tá? Mas, caso as partes apresentem um recurso, que daqui a pouco eu já vou falar, e o processo suba para um tribunal, no caso dos estados, TJs, no caso da Justiça Federal, o TRF, no caso da Justiça Trabalhista, o TRT, o processo vai ser analisado por um conjunto de desembargadores e ali eles vão prolatar o que eles chamam a sentença deles, né, que é o acórdão deles, né, de uma turma de desembargadores. Então, uma vez que as partes concordarem, o processo pode transitar em julgado no segundo grau também, tá? E aí já começa o cumprimento de sentença. Mas, se do acórdão vier recursos, o processo ele pode subir para o STJ, para alguma análise que ficou pendente ali pelas partes que não concordaram ainda. E havendo, e também é protado acórdão, tá, por uma turma de desembargadores, naquele processo. Esse acórdão, ou as partes que concordam, onde há o trânsito em julgado, ou não concordam, quando o processo pode ir para o STF se houver questões constitucionais para serem resolvidas. Tá? E chegando do acórdão do STF, uma vez, não tem mais para onde subir. Então, tem três ou quatro instâncias aí, dependendo do processo, para que sejam analisadas as questões pendentes. Então, assim, o processo pode transitar em julgado tanto no primeiro grau, tanto no segundo, no terceiro ou no STF. Tá? Então, não tem que toda vez ir para o STF. Ele pode acontecer o trânsito em qualquer momento.
Atenção que o trânsito julgado é muito importante, porque ele é o ponto de partida para o cumprimento de sentença e o ponto final do processo de conhecimento. Ou seja, aquilo não se discute mais, ocorre a coisa julgada, tá? Então, acabou, já era, agora vai cumprir o cumprimento de sentença. Agora eu vou poder exigir um pagamento, vou poder exigir uma compensação, vou poder exigir aquilo que eu pedi, tá? E agora, relativo ao primeiro grau, e eu vou falar só sobre o primeiro grau, tá? Como que o processo começa até a hora que ele vai ser remetido ao tribunal, tá? O curso do processo de conhecimento no primeiro grau. Lembra que agora a gente está falando só do processo de conhecimento, desse primeiro, tá? É só aquilo que a gente vai falar. E só no primeiro grau, tá? No primeiro juiz que entra o processo. Então, vocês já sabem, o processo começa com a petição inicial, que tem vários requisitos, tá? Constantes no próprio código, tá? No CPC, tá? Tem tudo que precisa ter na petição inicial, tá? Isso aí a gente vai estudar mais para frente. Uma vez que a vara recebe a petição inicial, o processo vai para o juiz ordenar a citação. Então, o juiz vai olhar o processo e vai ver se a petição inicial está bonitinha, está tudo certo, e se tiver, ele vai ordenar a citação. Aqui eu quero fazer um parênteses. Quando o processo vai para o juiz analisar. Tá? Imagina um processo físico que sai de uma sala e entra dentro do gabinete do juiz. Quando ele faz esse movimento, existe um nome técnico para isso chamado conclusão. Então, o processo vai concluso para o juiz analisar a petição inicial. E estando tudo certo, ele vai ordenar, ele vai determinar a citação do réu, tá? Ou dos réus, que é a questão do litisconsortes, ele entra bem aqui, tá? Ou a petição inicial já vem com litisconsortes no polo ativo, ou vem um autor e vários réus no polo passivo, descritos na petição inicial. E aí o juiz vai olhar e vai detalhar, citem-se todos os réus. E aí tem a formação daquele litisconsorte que a gente tá estudando. Tá? Então, a formação do litisconsorte ela é bem nessa partezinha inicial do processo. Tá? E a citação, ela é fundamental, é outro ponto fundamental no processo, porque a citação válida vai fazer com que o processo possa seguir. Se não tiver citação válida, o processo não pode seguir e tem que fazer e vai ficar parado aqui até resolver. A citação é o ato pelo qual o juiz vai chamar alguém para o processo. Ah, então você entrou com a petição contra alguém. Alguém vai ser chamado para o processo. E uma vez que essa citação é válida, forma-se o que chama de um triângulo. Deixa eu ver se consigo fazer bonitinho aqui. Um triângulo processual. Tá? Assim. Então, você tinha numa das pontas o autor, você está pedindo para citar um réu, e o juiz está lá em cima, no meio, equidistante das partes. Tá? Então, autor, réu e o juiz aqui. Então, você pede para o juiz manda citar. Uma vez que existe a citação válida no processo, tá? É, o réu ele apresenta a contestação dele, tá? Então ele tem que chegar e falar assim, rebater todos os argumentos do autor, dizer se é isso, né? Dar as razões dele, dar os fundamentos dele, tá? E aí pronto. Apresentou a contestação. O processo começou. Realmente agora o processo é válido. Vamos contestar lá. Tá? Chegou a contestação, o que a própria secretaria faz? Não precisa ir concluso para o juiz novamente. A secretaria vai intimar o autor para se manifestar sobre a contestação, o que é chamado de impugnação à contestação ou réplica à contestação. Tá? Nesse ponto, o autor ele vai falar tudo sobre a contestação do autor, vai reiterar os seus pedidos e nesse momento pedir, ele vai especificar o pedido de provas. Se ele te pediu testemunha, eu quero a testemunha tal que mora na rua tal, por quê? Porque ela viu o que aconteceu, tá? Eu quero o perito tal que ele precisa ir lá no lugar, dar uma olhada para ver se o local é insalubre para trabalhar, por exemplo. Aí, beleza, sem problema. Isso tudo está no pedido dele. Pode pedir o que ele quiser, certo?
Depois desse momento, existe a intimação do réu para especificar as provas que ele quer produzir. Ah, não, ó, eu quero a testemunha tal, porque ela viu também e está falando para mim que é outra coisa. E aí eles vão especificar tudo aquilo que eles querem de provas, e depois desse pedido de especificação de provas que as partes pediram, o processo volta concluso, de novo, concluso para o juiz analisar, para fazer o despacho saneador. Em outras palavras, é assim, ó, é o despacho que ele vai botar ordem na casa, vai fazer um resumo do processo, dizer o que as partes pediram e vai assim, defiro o pedido de prova pericial, porque é pertinente. Indefiro o pedido de prova, sei lá, documental. Tá. Indefiro o pedido de prova pericial, ou defiro, e aí ele vai indeferir tudo. E aí a gente está entrando na fase de produção de provas do processo, tá? Uma vez que isso tudo tá resolvido, já teve perícia, já teve como é que é? Audiência, tudo. Aqui, ó, eu já acabei pulando ali, né? Então, o juiz especifica as provas que serão produzidas no processo, tá? E aí, uma vez toda a especificação de provas pronta no processo, o juiz vai prolatar a sentença, tá? Vejam que a sentença eu coloquei mais bonitinho ali, porque ela é diferente mesmo. É outro ponto importante do processo, onde o juiz vai dar a palavra final, tá? O juiz vai falar, o autor tem, tem o seu direito reconhecido, condena o réu a pagar honorários, enfim, tem todos os requisitos da sentença também no código e tal. E aí as partes podem simplesmente concordar ou não. Se concordarem com a sentença, como eu já falei, transitou em julgado. Se não concordarem, elas podem apresentar um recurso chamado apelação, tá? Então eles vão apelar da sentença do juiz, e essa apelação vai ser analisada pelo tribunal, pelo andar superior que vai referente àquele juiz que prolatou a sentença, tá? Dessa apelação, a outra parte ela pode, né, apresentar contra-razões à apelação, ou seja, ela é intimada para falar, apelou, vai falar alguma coisa? Vou falar aqui. E aí ele vai apresentar suas contra-razões. O importante aqui é o seguinte, não é só quem perdeu que apela, tá? Quem ganhou pode apelar também. Eu queria ter ganhado mais. E quem perdeu, não, eu que deveria ter ganhado. E aí, se tem duas apelações, ambas as partes vão ser intimadas para apresentar suas contra-razões, tá? Uma vez apresentadas as contra-razões à apelação, o processo é remetido ao tribunal competente, tá? Então, é bem, é bem simples, é isso aqui o que acontece no processo de conhecimento do primeiro grau, tá? Lembrando, o trânsito em julgado pode acontecer em qualquer grau, tá? Lembrando que a citação ela precisa ser válida, lembrando que a sentença é quando o juiz fala assim, acabou para mim, para o juiz, mas se as partes quiserem continuar, não tão conformadas, elas vão subindo as, como é que fala? As instâncias até que o processo transite em julgado, como eu já falei lá no começo. Tá? Então, acho que é isso, tá, pessoal? É bem tranquilo. Se com alguma dúvida, podem me chamar, ligar na aula, a gente conversa também, tá? Eu só queria deixar é, esse mapa mental aqui pronto para todos, para a gente ter mais ou menos, ter melhor uma ideia quando a gente estiver tendo a aula ali, tá bom? Interromper aqui. Então é isso, pessoal. Fico à disposição de vocês. Qualquer coisa, é só chamar. Beleza? Espero que ajude esse material aí. Um grande abraço. Até mais.